A ansiedade não é um problema do século XXI. O medo do futuro, a pressão por resultados, o peso de situações que parecem não ter saída, tudo isso aparece nas páginas da Bíblia com uma honestidade que surpreende. E o que surpreende ainda mais é que algumas das figuras mais admiradas das Escrituras passaram por crises emocionais profundas, do tipo que hoje a gente chamaria de ansiedade. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 desses personagens, entender o que cada um estava vivendo e o que a forma como cada um atravessou esse momento ainda tem a ensinar para qualquer pessoa hoje. Antes de continuar, se você ainda não assina o nosso canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho. Aqui no canal Bíblia Online, trazemos conteúdo bíblico de forma clara e acessível para a sua vida no dia a dia. O primeiro personagem é o profeta Elias. Logo após enfrentar e vencer centenas de falsos profetas, um dos momentos mais marcantes do seu ministério, entrou em colapso total. Foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, fugiu para o deserto, se isolou e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Estava exausto por dentro e por fora. A resposta de Deus surpreende, não houve repreensão nem cobrança. Um anjo apareceu, tocou nele e disse que comesse e descansasse. Deus cuidou primeiro do corpo antes de falar qualquer coisa espiritual. Só depois, com as forças recompostas, veio a conversa e a restauração. Essa história ensina que Deus não rejeita quem está vulnerável, e que cuidar do básico, sono, alimentação e descanso, faz parte do processo de recuperação emocional. O segundo personagem é Ana. Ela vivia a dor da infertilidade numa época em que isso significava desonra social profunda, e ainda era provocada diariamente por sua rival dentro de casa. A angústia chegou a um nível tão alto que ela parou de comer e chorava amargamente. Quando foi ao templo orar, estava tão consumida por dentro que apenas movia os lábios sem emitir som, e o sacerdote chegou a pensar que ela estava embriagada. O que Ana fez foi levar toda a sua dor a Deus de forma completamente honesta, sem montar uma fachada de que estava bem. E o texto bíblico registra algo significativo: ela se levantou de lá com o semblante transformado antes mesmo de receber qualquer resposta concreta. A paz chegou antes da solução, e isso diz muito sobre o que acontece quando a gente para de reprimir o que está sentindo. O terceiro personagem é Marta, e ela representa um tipo de ansiedade muito familiar à do excesso de tarefas. Quando Jesus foi à casa dela, Marta ficou tão absorvida pelos preparativos para receber o convidado de forma perfeita que se sentiu sobrecarregada e irritada, a ponto de reclamar com o próprio Jesus sobre a falta de ajuda da irmã. Ele respondeu com mansidão: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Jesus não disse que ela estava errada em querer servir. Apontou que a ansiedade de querer controlar tudo tinha tirado dela exatamente o que mais precisava naquele momento: estar presente. É um espelho direto para quem se perde em responsabilidades e perde o que realmente importa no processo. O quarto personagem é Davi. Mesmo sendo rei de Israel, ele passou anos fugindo do rei Saul por cavernas e desertos, com medo constante da morte e sofrendo traições de pessoas próximas. Esse período gerou insônia, angústia e pensamentos turbulentos que ele mesmo registrou com transparência nos Salmos. Em vários momentos, ele escreve sobre a alma abatida e o coração que falha. Mas o que se repete nos Salmos de Davi é uma prática muito específica: ele ordenava a si mesmo que esperasse em Deus e lembrava ativamente das situações passadas em que já havia sido liberto. Ele não fingia que estava bem, mas também não deixava que o desespero fosse a última palavra. Recordar o que já foi superado funciona como âncora nos momentos de maior pressão. O quinto personagem é Pedro, e a cena que ilustra a ansiedade dele é uma das mais conhecidas dos evangelhos. Ele pediu a Jesus para andar sobre a água e realmente começou a caminhar. Mas quando desviou o olhar de Jesus e fixou nos ventos e nas ondas ao redor, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Essa imagem é uma das mais claras da Bíblia sobre o que a ansiedade faz: ela cresce quando o foco sai do que sustenta e vai para o tamanho do problema. A atitude de Pedro foi clamar por socorro imediatamente, e Jesus estendeu a mão antes mesmo que ele afundasse.
Pedir ajuda no meio do afundamento não é fraqueza. É exatamente o que funciona. 5 histórias e 5 formas diferentes de ansiedade. A Bíblia não apresenta figuras invulneráveis que nunca sentiram medo ou angústia. Ela apresenta pessoas reais que sentiram tudo isso e encontraram um caminho para atravessar. Se esse conteúdo tocou em algo que você está vivendo agora, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E continue nos acompanhando aqui no canal Bíblia Online, porque toda semana a gente traz conteúdo bíblico para iluminar a sua vida no dia a dia. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe.